Boa noite. E que a paz seja com todos. Hoje é véspera de Natal e com certeza o espírito natalino está em nosso coração. E é com meu coração grato que eu e minha família aproveitamos a oportunidade para agradecer a todos e principalmente a Deus por este ano que se encerra. Agradecer o empenho da liderança da nossa igreja, liderança de células, o diaconato, os pastores, os levitas, os apoiadores, os amigos. E quero também convidá-los nessa oportunidade a que participem intensamente deste nosso projeto de vida que se desenrola neste final de ano. Quero alertá-los para a palavra profética do ano do jubileu da nossa amada igreja do Evangelho Quadrangular, 50 anos aqui no Pará. Eu creio no milagre da restauração, eu creio na restituição e da realização de sonhos. Eu creio no avivamento e na fé com que entramos neste propósito. Olha, queridos, e é desejo do meu coração muita paz e alegria neste dia de celebração. E quero desejar a todos os membros da nossa amada igreja, uma noite feliz, cheia da presença de Deus, uma noite verdadeiramente feliz. E eu quero deixar uma mensagem para todos nós nesta noite, noite de Natal, noite que as famílias se reúnem para celebrar o nascimento de Jesus. E eu estava aqui, nesse meu lugar que eu costumo estar sempre. Eu gosto de estar aqui. Aqui é o lugar que eu trabalho, aqui é o lugar do meu escritório, aqui é o lugar do estudo. E aqui a gente compartilha uma porção de coisas com muita gente. Aqui a gente se diverte, toca violão, grava, é a rádio, é tudo. Eu estava aqui nesta tarde pensando como que Jesus nasceu. E me veio à mente aonde colocaram depois de nascido. Mas preste atenção, enquanto eu pensava, eu lembrei que ele não está no berço. Lembrei que ele também não está na cruz. Mas Jesus está no céu, à direita de Deus Todo-Poderoso. E a gente fica pensando como é importante entender isso. Jesus foi a única pessoa que já andou neste mundo de meu Deus aqui nesta terra, que pôde escolher, teve a sua escolha de como ele entraria nesse mundo. Como é que ele entraria nesse mundo? Foi uma escolha. Foi sua escolha. Deus, ele nos deu o seu filho, mas Jesus veio voluntariamente a esta terra. Ele não foi forçado, ele não foi coagido e nem muito menos ele foi enganado por alguém. Jesus, ele sabia exatamente o que isso significaria e todos os eventos, tudo que ele ia passar, tudo que aconteceria ao seu respeito. Quero dizer para você que qualquer pessoa que pensa que Jesus foi surpreendido pela sua rejeição, das pessoas que o rejeitaram, pela sua prisão, pelo seu julgamento, pela sua crucificação, qualquer pessoa que pensar que isso foi uma surpresa para ele, não conhece a palavra de Deus.
Porque Jesus, ele escolheu nascer, e o colocaram em uma manjedoura. Você sabe o que significa manjedoura? Manjedoura é um tabuleiro, queridos, em que as pessoas depositavam comida para vacas, para cavalos, lá nos estábulos daquela época. O livro de João, no capítulo 18, 37, diz assim: disse-lhe, pois, Pilatos: então tu és rei? Aí Jesus respondeu: tu dizes que eu sou. E ele faz uma afirmação interessante aí. Ele diz assim: para isso eu nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Meus irmãos, minhas irmãs, isso me leva a crer em algo extraordinário. Isso me leva a crer que tudo isso aí era um plano de Deus. Era plano de Deus. Olha só, foi escolha de Jesus, mas tudo estava de acordo com o plano de Deus. Deus estava no comando de todas as coisas. Parece tão estranho para nós isso. Parece mesmo estranho, estrangeiro. Olha só, muitas canções, muitas histórias, muito foi escrito questionando por que Deus escolheria usar uma maneira tão incomum para trazer ao mundo Salvador. Mas eu quero dizer para você nesta noite que este era o plano de Deus. Mas quando chegou a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho nascido de mulher, nascido sob a lei, para redimir os que estavam sob a lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Gálatas, capítulo 4, verso 4 e 5, fala assim. Então, o plano de Deus foi um plano adequado para o Cordeiro de Deus. Você crê nisso? Olhe para quase todos os presépios que você conseguir. Olhe, e você vai encontrar ali o recém-nascido, e sempre vai estar rodeado de animais, de um cordeiro, de um carneirinho, de um bode, de uma vaca, de um cavalo. Talvez alguns desses animais, naquela época, fossem mais tarde usados como sacrifício no templo, assim como Jesus. Mas não há dúvida nenhuma de que nosso Cristo, que nasceu em Belém, ele era o Cordeiro de Deus que tiraria os pecados do mundo. No livro de Mateus, do capítulo 1, Mateus escreve, no verso 21, dizendo assim: e ela dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Mais tarde, o João Batista, aquele que comia gafanhoto, que andava no deserto, João Batista, o primo de Jesus, declararia essa grande verdade a respeito de Jesus. No livro de São João, no capítulo 1, 29, a gente tem escrito assim: no dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agora eu te faço uma pergunta: quem estava naquela manjedoura? Quem que estava naquela manjedoura? Sabe quem estava naquela manjedoura? Era o mediador entre Deus e os homens. O livro de Timóteo, do 1 Timóteo, Paulo fala para Timóteo, no capítulo 2,5, diz assim: há um só Deus e um só mediador entre os homens, o homem Cristo Jesus. Um mediador, queridos. O mediador é aquele que serve de intermediário, é aquele que reconcilia, é aquele que reúne. Jesus Cristo não foi apenas um mediador
qualquer. Ele foi o único mediador entre Deus e o homem. O livro de São João, no capítulo 14, verso 6, ele fala dessa maneira: disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim, senão através de mim. Palavras de Jesus. Sabe quem é que estava naquela manjedoura? Além de um mediador entre Deus e o homem, o Deus, o próprio Deus que estava encarnado. Por isso João disse no seu livro, no primeiro capítulo, no verso 14: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai, e cheio da graça e verdade. É maravilhoso, maravilhoso. O Deus encarnado, literalmente Deus na carne. Jesus era o Deus na carne. Até agora, Deus era visto em uma variedade de diferentes manifestações. Até esse momento, Jesus era visto como uma nuvem no deserto durante o dia, era uma coluna de fogo durante a noite. Mas agora ele estava naquela manjedoura e ele é apresentado na carne. Ele era totalmente Deus, mas totalmente homem. Lindo, maravilhoso, esplendoroso. Aonde é que tem a prova disso? No livro de Mateus, no capítulo 1, verso 25, que diz assim para nós, está na Bíblia: eis que uma virgem conceberá e dará à luz a um filho, e eles porão o seu nome Emanuel, que traduzido quer dizer Deus conosco. Você sabe quem é que estava naquela manjedoura? Além do mediador, além do Deus em carne, pensa bem, a vida eterna. O livro de São João, no capítulo 5:11, diz assim: este é o registro de que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Jesus, ele não apenas abriu a porta, ele era a porta, ele é a porta. Ele não é apenas a promessa de pão, ele é o próprio pão. Jesus é o pão da vida. Ele também não apenas concede a vida, ele é a vida. E você sabe o que significa eterno? Significa sem fim, infinito. Queridos irmãos, queridos irmãos, se conhecemos Jesus Cristo como nosso Salvador pessoal, então nós conhecemos a vida eterna. E naquela manjedoura estava o mediador entre Deus e o homem, o Deus em carne e a vida eterna. Isso é maravilhoso. A gente entender no dia de hoje, nesse momento especial em que estamos atravessando um mundo todo diversificado, a gente entender isso. E João diz, na sua primeira carta, no capítulo 5:13, estas coisas vos escrevi, que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna e que acreditais no nome do Filho de Deus. Os anjos cantaram a boa nova, os pastores falaram a boa nova, todos cantaram a boa nova. E você sabe o que era a boa nova? A vida eterna. Esse é o presente de Deus, o presente que Deus trouxe, o Cordeiro de Deus. Essa é a mensagem de Natal. É a mensagem que todos nós devemos proclamar. Jesus é o Cordeiro de Deus. Nasceu como um Cordeiro de Deus de forma bem simples e foi colocado numa manjedoura. Esse nascimento poderia ser considerado até estranho. Porém, olhe de perto. Eu vou colocar uma imagem para você aqui, para você ter uma ideia.
de que, para você ter uma ideia, olhe perto, olhe bem perto, é uma manjedoura, bem perto. Se você olhar bem perto, você vai ver a sombra da cruz em sua manjedoura. Nascer para morrer, para que o homem possa viver, é como diz a letra. Nasceu um Salvador para o mundo, para atender às maiores necessidades do homem. Você conhece Jesus como seu Salvador? Eu estou mexendo no computador e na Bíblia. Você conhece Jesus como seu Salvador? Se não, você pode aceitá-lo como seu único e suficiente Salvador hoje, agora, neste momento, nesta noite de Natal, porque eu estou lhe passando as boas novas. Jesus não é o bebê da manjedoura. Jesus não está na cruz, querido, mas ele é o Filho de Deus que ressuscitou dos mortos e está sentado à direita do Pai, do Deus Pai. E sabe por que ele está lá? Para fazer a intercessão por mim e por você. E ele breve voltará. Seja qual for a necessidade que você esteja passando hoje, venha para perto dele, venha para junto dele, coloque-o na sua vida, coloque-o na sua casa. Deixa Jesus entrar na tua casa, na tua família. Tenha um encontro verdadeiro com ele, experimente as promessas de Deus. Busque, invoque-o enquanto você pode. Você está entendendo? Essa é a mensagem que eu tinha para você nesta noite, meus irmãos e minhas irmãs. Um Natal abençoado, cheio da graça de Deus, cheio da misericórdia de Deus, cheio do perdão de Deus, cheio do amor de Deus. Feliz Natal! Que o ano novo seja melhor ainda.